Maravilha, meus amigos, chegando com mais uma aula para a classe de jovens mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Eu sou o presbítero Denis Pereira, a paz do Senhor para todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula preparatória para a classe dos jovens. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e atuo com a EBD, Liderança de Juventude na Igreja, há mais de 25 anos. Por isso é um prazer receber aqui semanalmente pastores, superintendentes, dirigentes, coordenadores, professores, alunos e todos que amam a escola dominical para prepararmos mais uma aula. Temos aqui semanalmente aulas também para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e para a classe dos adultos. Por isso, se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se. Estamos quase chegando a 30 mil inscritos. Ative as notificações, dá like no vídeo, clica no joinha, deixe o seu comentário, faça perguntas, responda nos comentários as perguntas que nós fizermos. Todas as semanas, quarta-feira, às 10 da noite, temos aqui sala de professores. Você não pode ficar de fora. Esta interatividade é interessante, sabe por quê? Porque todos os dias milhares e milhões, na verdade, de vídeos são postados no YouTube em todo o mundo. E o algoritmo do YouTube não é crente, ele não dá glória a Deus, não entende que esse conteúdo é edificante. Ele só entende quando você interage. Então, se você quer me ajudar a ajudar mais pessoas, por favor, interaja. Compartilhe no WhatsApp. 80% das pessoas conhecem o nosso trabalho por links compartilhados no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp o link desse vídeo, dê like, clique no joinha, comente, faça perguntas, responda perguntas, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Amém? Muito bom. Estamos nesta revista maravilhosa, Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Eu gravei uma dinâmica para falar sobre santidade, sobre santificação nesta semana que passou, tá? Acho que foi no sábado que eu gravei esta dinâmica para você fazer com uma garrafa de água. Eu vou colocar o link aqui acima e no final do vídeo aparece o card também para você assistir. É uma forma para você entender como que funciona a santificação na nossa vida e para você conseguir aplicar uma aula sobre santificação também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo aqui da nossa aula. Lançamento do nosso livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Tá? Esse livro baseado naquela menina, aquela adolescente de 2 Reis, capítulo 5. Ao adquirir esse livro, você nos ajuda aqui nessa produção de conteúdo. Você investe no meu tempo, você investe também no nosso ministério. E este ano, eu e minha esposa completamos 25 anos de casamentos e queremos fazer uma viagem de gratidão a Deus, passar um tempo juntos, num momento muito agradável. E, portanto, ao comprar esse livro, você nos ajuda. É o primeiro link aqui no canal. Entre em contato conosco. Na descrição aqui tem o primeiro link desse livro. Na descrição tem todas as nossas redes sociais, incluindo o WhatsApp também. Será um prazer atender os irmãos neste ano de 2023, tá? Olha só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Essa leitura semanal é muito interessante. Use ela para fazer devocionais e envolver os jovens com a escola dominical. Não deixe para se contactar com eles apenas na hora da aula. O devocional está aí para o professor usar o devocional para se aproximar diariamente dos seus alunos. Os objetivos desta aula é compreender que o crente deve morrer para o pecado, conscientizar de que vivemos em uma nova posição em Jesus Cristo e saber que o crente deve viver em novidade de vida. O texto está em Romanos 6, de 1 a 14, e a introdução começa dizendo que no estudo bíblico, neste, estudaremos que Paulo apresenta a nova posição do crente diante de Deus, perdoado gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Então nós vamos perceber aí, refletir sobre as mudanças que devem ocorrer na vida do crente após a sua justificação para a santificação, tá? Então,
não apenas o crente deve morrer para o pecado, como é natural que o crente morra para o pecado. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Agora, vale lembrar que só é possível morrer para o pecado para quem nasceu de novo. Romanos, capítulo 8, versículo... Romanos, capítulo 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós, enquanto professores, pastores e líderes, temos a missão de conduzir quem pastoreamos, quem lideramos, quem ensinamos ao novo nascimento. Nós não podemos achar que todo mundo que está ali na igreja nasceu de novo. O novo nascimento não acontece quando a pessoa aceita Jesus. Alguns sim, outros não. Vai levar tempo. Por isso que a gente tem que entender que o que leva a pessoa ao novo nascimento é o discipulado. Não é uma pregação. Não é uma palavra. Pode ser o início de uma jornada. Ok? Então, o que leva a pessoa ao novo nascimento não é uma única pregação. É um discipulado. Veja que Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos. No final, Pedro ainda não era convertido, Tomé era incrédulo, Judas o traiu e todos os discípulos fugiram. Podemos dizer que alguns discípulos só se converteram de verdade depois da ressurreição. O próprio Pedro, inclusive. Dando mostras disso só depois do Pentecostes. Olha que coisa interessante. Aí a gente olha um jovem que está na igreja e... Mas peraí, será que ele nasceu de novo? Aí eu tenho que lhe perguntar. Você enquanto líder, você enquanto professor, pode dizer como Paulo, em Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o discipulado dos apóstolos durou mais de 3 anos. O discipulado em Éfeso, lá em Atos 19, durou mais de 2. Então, não ache que uma pessoa nasce de novo porque ela escutou uma mensagem, uma pregação. Por isso que professores e líderes precisam andar próximos dos seus alunos, próximo dos jovens, ok? Produzindo discipulado que leva ao novo nascimento, que produz o novo nascimento. Por quê? Porque santidade só é algo natural na vida de quem nasceu de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, a Bíblia diz, Romanos 8, é impossível agradar a Deus. E esse é o ponto. Nossa missão é ajudá-los a nascer de novo por meio do discipulado. Aí, eu fiz uma pergunta num treinamento de líderes que eu fiz. Inclusive, se você quiser nos convidar, será um prazer atender aí a sua igreja para jovens, para adolescentes. E em breve um treinamento online ou presencial também para professores da escola dominical. Eu perguntei para líderes, vocês costumam pregar para o vosso departamento? 90% não. Peraí, como é que você pode esperar vida transformada se nem você está se preocupado em discipular? Então a gente tem que pensar. Porque quando você entra numa sala de aula cheia de jovens para falar sobre santificação, tá? Essa linguagem, você tem que morrer para o pecado, deve morrer para o pecado, ou morte para o pecado, é algo natural para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo é impossível. Como estou falando a pastores, a líderes, a professores, então fica aí o recado para a gente pensar, ok? Não é uma aula sua, nem esse trimestre. Tem gente que nesse trimestre fala, nossa, que top. Tem gente que não. Eu diria para vocês fatiar esse trimestre o ano todo para falar sobre santificação. O ano inteiro. Façam devocionais, façam cultos, façam palestras temáticas para falar sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. O crente deve morrer para o pecado, né? O que nasceu de novo. A interpretação errônea da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé não era tão fácil para ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei. Não é? Então, como que você entende que Deus perdoou gratuitamente, né, todas as pessoas por causa de Jesus Cristo? Então, era muito difícil para eles entenderem isso. Mas justificação é exatamente isso. Justificação é mais do que perdão. Anote aí. Anota aí.
justificação é mais do que perdão. Perdoar é perdoar uma dívida. Você perdoa a dívida, mas o registro da dívida continua lá. A única coisa é que na frente está escrito assim, pago. Não é assim? Não é assim? A energia elétrica, por exemplo, você paga todo mês, mas consta lá a dívida e que você pagou, certo? Justificação, o homem é declarado inocente. Por quê? Porque Jesus se ofereceu em nosso lugar. E não apenas se ofereceu para pagar, mas ele mesmo se tornou pecado em nosso lugar. A gente pode achar aqui aquele que não tinha pecado. Está aqui, ó, em 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Logo, a justificação não apenas é o perdão da dívida. A justificação é inocência, porque um inocente se fez culpado em nosso lugar. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Então, a dívida do pecado não existe mais sobre nós, pela fé. A justificação, ela é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos justifica. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem acusará alguma coisa dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem nos justifica, quem nos declara inocentes, é o próprio Deus. Agora, vamos lá. Ser justificado, a graça, significa liberdade para pecar? Então anote aí. A graça não é liberdade para pecar, mas força para lutar contra o pecado. A graça não é liberdade para pecar, mas força para lutar contra o pecado. Por isso que o crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus, mas também, ao mesmo tempo, o homem velho morre legalmente para o pecado. Ele vai crucificado com Cristo e o homem assume uma nova vida em Cristo. Quem agora está em Cristo, por isso que eu estou dizendo que abandono de pecado é resultado de quem nasceu de novo. Veja 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, se a pessoa ainda vive segundo as velhas práticas, é dominada pelo pecado, ela ainda não nasceu de novo. E talvez não nasceu por compreensão da graça, por compreensão do evangelho. Por isso que novo nascimento, eu vou dizer de novo, é resultado de discipulado contínuo, permanente. Não é uma aula, não é uma pregação. Veja, o crente morre e ressurge pela fé no batismo nas águas. Todavia, ele não é obrigatório para a salvação, mas é obrigatório para os salvos. Salvo em Cristo Jesus não se recusa ao batismo. Se a pessoa se recusa ao batismo, o discipulado dela foi ineficiente ou ela é rebelde. Então veja, o batismo não é obrigatório para a salvação, mas é obrigatório para os salvos. Salvos em Cristo não se recusam ao batismo. Se alguém se recusa ao batismo, ou não é salvo em Cristo, ou não compreendeu a graça, e o seu discipulado foi ineficiente. Porque não é obrigatório para a salvação, mas é obrigatório para os salvos. Polemize o que vocês quiserem. Pastor diz que batismo é obrigatório. Batismo é obrigatório, porque é uma ordem. É uma ordem. Assim como participação periodicamente na ceia do Senhor. São ordenanças bíblicas. Não há nada místico no batismo. É um ato de fé. É uma declaração pública de um compromisso já assumido anteriormente no coração. Né? Então, é um ato público. É uma ordenança. Logo, eu vou reafirmar. O batismo não salva, mas é para os salvos. Não é obrigatório para a salvação, mas é obrigatório para o salvo. E aí o crente não pode mais servir ao pecado, porque Cristo o libertou da sua escravidão. Então nós precisamos, por isso que é importante o discipulado, para a pessoa entender o que é aceitar a Jesus. A pessoa entender o que é aceitar Jesus. Tá? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Eu vou aqui até dar uma dica para você que lidera departamentos, para a própria escola dominical, que é o seguinte, o discipulado não pode ser um ato específico de um departamento da igreja.
nem mesmo da escola dominical. Então, você está liderando jovens. Um jovem se reconcilia, ou ele aceita Jesus. Cabe à liderança dos jovens, cabe aos jovens discipular este jovem. E é interessante isso. Porque muitas vezes, ao invés de discipular, nós queremos confrontar este jovem. E é por isso que a gente perde muitos jovens na igreja. O discipulado, ele leva tempo. O discipulado, irmãos, ele é na palavra. Leva tempo. Como eu já disse, o de Jesus durou 3 anos e meio e Judas não se converteu ainda. E Pedro só se converteu lá no Pentecostes. Irmão, leva tempo. Por isso que Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja. Para mim, um professor, um líder de jovens, é, antes de mais nada, um discipulador. É o discipulado que vai levar a pessoa à consciência, à compreensão. Caso contrário, nos tempos que estamos vivendo, muitas pessoas aceitam a Jesus, irmãos, porque é legal, porque alguém chamou. Mas ele não compreendeu o evangelho. E não é possível compreender o evangelho numa pregação. Principalmente hoje em dia. A pessoa vai precisar de uma sequência. Não é? Ela vai precisar de todo um trabalho, não é? Conjugado aí com a turma do discipulado da igreja, os próprios jovens, para que ela compreenda o evangelho, compreenda a decisão que ela tomou diante do altar. Tá? Então, achar que uma pessoa que levantou a mão ou já nasceu de novo é precoce demais. É preciso muito mais do que uma simples pregação, do que uma aula apenas de escola dominical. O próprio Jesus mostra isso no seu discipulado, o próprio Paulo mostra isso no seu discipulado também, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Vivendo uma nova posição em Cristo, conhecendo a nova posição em Cristo. O crente justificado assume uma nova disposição na sua relação com Deus, tá? Justificação, ela é a declaração da nossa inocência. É um ato exclusivo de Deus. E, portanto, nós assumimos uma nova posição, uma nova identidade. Estávamos condenados, agora nós somos declarados inocentes e justos diante de Deus. A justificação é um ato só. No entanto, a santificação é contínua e progressiva até o arrebatamento. Certo? Então, somos justificados por Cristo, declarados inocentes diante de Deus. No entanto, o pecado habita em nós. Então, nós estamos em um constante processo de santificação. Uma pessoa perguntou para mim, como o jovem de hoje pode viver em santidade? Ou como ensinar ao jovem a viver em santidade? Eu peguei uma garrafa, tá até ali, enchi ela de água, a dinâmica está aqui. E você pode fazer isso aí. Você pega uma garrafa e enche de água suja. Na maioria das vezes, irmãos, quando nós falamos de santidade para o jovem, nós confrontamos o pecado dele, atacamos o pecado dele e falamos com ele contra o pecado dele como se nós não pecássemos. A gente fala assim, porque os jovens de hoje... porque esse... irmão, pecado habita em nós. Primeira coisa que eu quero lhe dizer. Você pode ser professor, você pode ser o que você for. Ok? Então, se você quer falar sobre santidade, santificação com o jovem, se coloque no mesmo nível que ele. Um dos maiores erros ao falar de santidade para jovens é que a gente se coloca num pedestal. Desça do pedestal, pelo amor de Deus. Não diga assim, ó, é porque vocês não oram. Diga assim, ó, é porque nós temos dificuldade de orar. Nós temos dificuldade em nos santificar. Nós somos vencidos pelo pecado a todo tempo. Porque o pecado habita em nós. Se coloca o primeiro. Paulo diz lá em Romanos 7, o pecado habita em mim. Se coloca como o primeiro na fila, nessa luta diária contra o pecado. Desça do pedestal, desça. Mas eu sou... Desça do pedestal. Senão tudo que a gente consegue fazer é atacar, é confrontar e não resolve nada. Então, uma maneira muito simples para você entender e para eles entenderem. Pensa numa garrafa. Essa garrafa somos nós, é o homem. O pecado habita em nós. Essa garrafa tinha uma água dentro dela limpinha, purinha. Só que o homem pecou. A água ficou suja. Suja. Qual que é o problema? Nós muitas vezes falamos de santificação de uma maneira como se o jovem, o homem por si só, fosse capaz de arrancar essa água suja daqui de dentro. Mas não adianta, porque o pecado habita aqui dentro de nós. Então,
o máximo que dá para fazer é dar uma esvaziada, mas vai continuar sujo, impuro. Então, é uma luta por espaços a vida de santificação. Gálatas capítulo 5, Paulo escreve que o pecado, a carne luta contra o espírito contra a carne. Cada um quer ganhar um espaço. Então, isso é tão verdade que Jesus disse assim, ó, só para você ver que é uma luta por espaço, que quando uma pessoa é liberta de uma possessão maligna, esse espírito maligno sai, dá uma volta. Se ele voltar, encontrar a casa vazia, ele vai chamar mais 7 demônios e vem habitar nesta casa. Casa que está falando de corpo, de pessoa, de gente, de templo. Ok? Se o templo não é habitado pelo Espírito Santo, ele vai ser habitado por demônios, vai ser habitado pela carne. Vai ser dominado pelo inimigo. Então é uma briga por espaço. Então, a santificação, mais do que esvaziamento da água suja, é enchimento de água limpa. Porque a água limpa joga para fora a água suja. Que isso, irmão? É o Espírito Santo, é a palavra. A Bíblia não diz assim, ó, santifiquem-se nos vossos esforços. Santifiquem-se nas vossas vontades. Santifiquem-se com as vossas próprias forças. Não. A Bíblia diz santifica-os na verdade. Então, se o jovem quiser se santificar de verdade, é na palavra, em oração, é buscando a Deus. Se nós quisermos ensinar santificação de verdade para os jovens, é ensinando eles a se encherem da palavra, se encherem do Espírito Santo, porque à medida que a água limpa, a palavra, a oração, os frutos do Espírito entram na garrafa, entram em nós, a água suja, o pecado da carne perde espaço. Se você entender isso, suas pregações sobre santificação vão mudar completamente. E em pouco tempo você verá os seus jovens mudarem também, porque eles vão entender. Porque não adianta jogar água suja para fora, tem que jogar água limpa para dentro. Então ensina, isso demora, mas ensina o seu jovem a amar a Deus sobre todas as coisas, ler a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Veja, não é se afastando do pecado, é se enchendo da palavra, observando conforme a tua palavra. É a palavra que entra e as obras da carne saem. É a palavra que entra, a água limpa que entra, a água suja que sai. Ensina o seu jovem, entenda isso. Aonde a luz entra, as trevas vão embora. O que expulsa as obras das trevas? As obras da luz. A presença de Deus é a presença... Aí que entra o detalhe. Deus não habita em templo sujo. Ele não habita, mas entra. Não habita, mas entra. E esse que é o detalhe. Deus vai entrar no coração sujo? Vai. Deus vai entrar no coração cheio de mentira? Vai. Eu vou fazer até um story no Instagram. Vou fazer aqui agora, ó. Vou fazer aqui agora, Denis Pereira Oficial. Você segue lá. Tô acabando a aula já. Porque pra mim, eu não vou ficar lendo a revista. Eu quero te trazer aqui um norte, uma direção dentro da aula, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Então, ó, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Olha só como que a gente usa aí. Olha a gente usando, olha só, a gente usando o Instagram para fomentar a aula. Só colocar aqui, ó, assistir lá depois, @Denis Pereira Oficial, ó. Deus entra num coração sujo? Entra. Peraí, não gostei dessa abertura. Aqui, ó. Jesus entra num coração sujo? Entra. Jesus entra num coração cheio de mentira? Entra. Jesus entra num coração cheio de inveja? Entra. Jesus entra num coração cheio de pornografia? Entra. Entra num coração cheio de engano? Entra. Entra num coração cheio de fofoca? Entra. Entra num coração todo bagunçado? Entra. Dominado pelas obras da carne? Entra. Dominado por atos imorais? Entra. Só tem um detalhe. Ele entra para limpar. Ele entra no ambiente sujo, mas depois que ele entra, o ambiente não vai ficar sujo. Então, não tenha problema. Deixa Jesus entrar no seu coração do jeito que está. Com Jesus não tem esse negócio, Senhor, só não repara a bagunça. Esse que é o detalhe. Ele não apenas vai reparar a bagunça, ele vai limpar a bagunça. Isso pode incomodar, mas vai produzir transformação na sua vida de verdade. Mais ou menos isso aqui, ó, ficou. Eu vou fazer de novo aqui, depois a gente corta aí na aula. Tá? Jesus entra num coração sujo? Entra. Num coração cheio de mentira? Entra. Jesus entra no coração cheio de engano?
Entra. Jesus entra no coração cheio de falsidade? Entra. Cheio de fofoca? Entra. Jesus entra no coração cheio de ladroagens, de roubos e corrupções? Entra. Jesus entra no coração imoral, cheio de pornografia? Entra. Jesus entra no coração adúltero? Entra. Ué, Jesus entra em tudo quanto é coração bagunçado? Entra. Só tem um detalhe. Com ele não tem essa história assim, ó. Não repara na bagunça, porque ele entra para arrumar a bagunça. Ele entra para mudar a sua vida. Te prepara. Ele tá entrando, sua vida nunca mais será a mesma. É isso. Pronto. A gente fez aqui. Ficou legal. Ficou interessante. Eu vou pegar esse vídeo, vou baixar ele e a gente manda ele assim para a rede social. E o pessoal gosta de interagir com esse tipo de vídeo, tá certo? Então, ó, santificação. Guardou? Água limpa que entra, água suja que sai. Então, se você quer de fato ensinar o seu jovem a ser santificado, para de atacar o pecado dele, para de confrontar o pecado dele e começa a ensiná-lo. Vai demorar. Mas comece a ensiná-lo a viver uma vida de santidade. Esse é o ponto. Viver em santidade não é apenas o que eu deixo de fazer, é o que eu passo a fazer. Oh, meu Deus do céu. Não tem como, gente. Não. Você sabe que psicologicamente, quando você diz pro ser humano assim, ó, não faça isso, psicologicamente, a gente só escuta assim, ó, faça isso. Faça isso. Então, se você quer que o seu jovem viva em santidade, ensine-o a ser santo. Discipule ele. Mostre a ele. Ensine-o a amar a Deus sobre todas as coisas. Ajude-o a nascer de novo. E outro detalhe. Para com esse negócio. Ah, meus jovens não querem nada com isso. Para de ser aquela pessoa que fica apontando as falhas, que fica apontando os erros. Você não está aí para isso. Você está aí para apontar soluções. Tá? Então você precisa entender isso. Vou falar aqui com professores. Professores, essa aula ficou para vocês agora. Para vocês. Se vocês não entenderem isso, a aula de vocês será ineficiente e vocês nunca vão conseguir ajudar os jovens a viver em santidade. Você precisa entender que viver em santidade é um contraste entre vida velha e vida nova. Está na palavra de Deus. Eu sei que muitos professores não demoram para entender isso. Por isso que eu falo que a escola é bíblica. Então você pode vir para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Deixa eu te mostrar aqui. Você que fica aí. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Você que aproveita o culto dos jovens para, ó, descer a marreta na cabeça dos jovens. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. É um contraste. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4. É isso que diz aqui? Ó, Efésios, capítulo... Efésios 4, ó, deixa eu achar aqui, ó. Isso, 4, 28. Olha isso aqui, ó. 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Como é que eu deixo de falar a mentira? Falando a verdade. Então, ao invés de eu falar para a pessoa assim, ó, pare de mentir, eu devo falar para ela, fale a verdade, ame a verdade, reproduza a verdade. Porque onde a verdade assume o espaço, a mentira perde espaço. É automático. Você não precisa lutar contra aquilo que tem que sair. Você tem que lutar para colocar o que é bom para dentro. Você não precisa lutar para fazer as obras da carne, porque a carne habita em você. O que nós precisamos lutar é para produzir o fruto do Espírito. E isso leva tempo. Ok? Ó, então, ó, para de... deixa a mentira falando a verdade. Cada um com o seu próximo. Olha só. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Então, aquele que estava acostumado a furtar, como é que ele faz para parar de furtar? Ele começa a trabalhar. Vê o valor do seu trabalho. Ele começa a produzir. E o trabalho, a dignidade, a honestidade vai ocupar o lugar da ladroagem, da roubalheira. Uma coisa ocupa o lugar da outra. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca. Ou seja, mude o seu vocabulário. Veja, não é apenas pare de falar. Não. Que nenhuma palavra torpe ou imprópria proceda da vossa boca. Mas aquilo que é bom para promover edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Ou seja, não é para você ficar mudo. Não é para você parar de falar.
Porque você foi criado para falar. Troque as palavras. Ah, pelo amor de Deus. Troque as palavras. Troque o seu comportamento. Como é que você expulsa as trevas? Não é gritando contra as trevas. Não é atacando as trevas, é acendendo a luz. E a nossa missão, enquanto professores da escola dominical, enquanto líderes também, é ensinar aqueles que nós lideramos a acenderem a luz. Se nós fizermos isso, vai acontecer o que está aqui no tópico 3. Eles vão viver em novidade de vida. Então eu peço a você que lidera, você que é professor, dá uma pensada nos seus jovens, no estilo de vida que eles estão vivendo. E pense no seu estilo de liderança, no seu estilo de ministrar aulas da escola dominical. Será que você está ajudando-os a se santificarem? Mostrando a eles o caminho da santificação, que é se aproximando de Deus? Ou você está os afastando do caminho da santificação? Então é preciso ensiná-los a ser luz, ensiná-los a ser sal. Não basta dizer, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. É preciso ensiná-los a ser sal da terra e luz do mundo. É preciso ensiná-los a fugir do pecado. É preciso ensiná-los que eles não são mais escravos do pecado. É preciso ensiná-los, Romanos 6, 13 ao 14, olha só, a intimidade com Cristo nos leva a uma mudança de mentalidade. Queremos agradar a Jesus e sabemos que o que lhe agrada é viver de modo digno, glorificando o seu nome. Então, como é que eu não empresto mais os meus membros para obras de injustiça, para obras da carne? É tornando os meus membros servos de Cristo. Então é usando a minha boca, a minha mente, o meu coração, a minha vida, as minhas mãos para glorificar a Deus, para servir a Deus, ok? Então nós precisamos ajudar esta geração a trocar o comportamento e a preencher o espaço que está sendo ocupado pela carne, pelo pecado, precisa ser ocupado pela palavra de Deus, pela oração, precisa ser ocupado pelo fruto do Espírito. Água limpa que entra, água suja que sai. Se você só ficar falando contra a água suja, você não vai ajudá-los em nada. Mas se você ajudá-los a colocar água limpa para dentro, se você mostrar para eles o poder da água limpa e você entender que é a água limpa que põe a sujeira para fora, a nossa função, o nosso esforço, o nosso caminhar em santificação é colocar água limpa para dentro. Santificar-se é colocar água limpa para dentro. Então, a ideia aqui é um contraste, porque senão há muito esforço para colocar água suja para fora. Então, eu não quero mais pecar. Eu não quero ver isso. Eu não quero assistir isso. Eu não quero. Porque é pecado. Porque é pecado. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Mas se não ler a Bíblia, não tem jeito. É pela palavra. A palavra é água limpa. Água limpa que entra. Água suja que sai. Entendeu? Forte abraço. Deus te abençoe. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Deus abençoe.